E até nisso você falou, né, sobre uma tecnologia madura na ponta, que você falou, a Iotina no campo da indústria já está maduro. Mas eu queria saber como que você vê, já que você trabalha especificamente com ecossistemas de empresas e tal, como você vê o empreendedor brasileiro nesse cenário de competição global, de cooperação, porque assim, a gente tem uma tradição. Não faz muito tempo nós éramos um mercado fechado, se a gente for pensar Sim. historicamente, foi ontem que a gente Sim. entrou no mercado global, a gente era um mercado fechado e muitos desses empreendedores são a segunda geração de um empreendedor que nem estava pensando de forma globalizada. Então, Sim. como que você acha que está essa cabeça nesse novo modelo, que nem é tão novo assim, mas digamos que para a gente Sim. de que tem até a palavra de efeito que é a competição, né? Que eu tenho que Isso, cooperar e exatamente. competir ao mesmo tempo. Como você está vendo o empreendedor brasileiro na área que você trabalha aqui no Sul, né? Que eu acho que é importante para quem está acompanhando aqui o TDC Porto Alegre. Como que está essa maturidade? Como é que está a cabeça desse pessoal para lidar com isso? Tá, legal. Eu vejo duas vertentes aí. Uma vertente de mercado, como você falou, né? Pensar mercado global, pensar para o mundo, né? E outra, os aspectos específicos da inovação. Do ponto de vista organizacional, a próxima fronteira das empresas brasileiras é aderir à chamada inovação aberta. Esse é o grande desafio. Principalmente para as grandes empresas. Quanto maior ela, mais tradicional, mais familiar ela é, mais resistência ela tem de se abrir, né? E aí a competição é fundamental. Tem um professor aqui de Porto Alegre, o professor Jorge Aldi, que ele fala, Marco, não é... Como é que ele fala? Não é cooperar, é colaborar. É trabalhar junto. Trabalhar junto. As empresas não sabem colaborar. E aí eu digo, para colaborar, você tem que se abrir. E para você se abrir, tem que ter uma variável aí fundamental. Confiança. Sim. Você tem que estabelecer conexões que geram confiança, que te permite colaborar. Eu acho que essa é a sequência. Faz as conexões, adquire confiança e aí você consegue colaborar. E isso é fundamental, principalmente as grandes empresas, elas são os grandes vetores da inovação aberta, elas têm que aprender a trabalhar com as ICTs e com as startups. É fácil? Não, não é. Não. É um desafio. É um desafio. Enorme. Esses três entes falam línguas diferentes. É fundamental que tenha um interlocutor nesse meio para poder traduzir de um para o outro. Que se botar os três juntos, eles vão brigar, porque eles vão achar que um está ofendendo o outro, um está querendo se dar bem em cima do outro. E tem, eu acho que até um pouco de restrição a aceitar que o mediador seja o Estado, né? Sim. Através dos seus mecanismos, né? Como o FINEP, como as ICTs. E tem um pouquinho de restrição ainda na mentalidade desse empreendedor. Mas né? tem outros operadores no ecossistema que não são necessariamente públicos, né? Eu citaria de saída iniciativas como o Pacto Alegre, aqui em Porto Alegre, o Instituto Hélice lá na Serra Gaúcha, o Trino Polo lá na Serra Gaúcha, o Promove Lajeado ali na região dos vales, o Área B em Santana do Livramento e Rivera, que são iniciativas que de saída já reúnem a chamada Tríplice Hélice, então são iniciativas que no seu interior já trazem empresas, instituições de ciência e tecnologia e governos para conversarem junto, para sentarem na mesa, né? Eles costumam, a figura que eles chamam é a mesa do pacto pela inovação, então tem uma mesa, eles sentam na mesa e ali se começa a conversar, né? E essas unidades, os parques tecnológicos, e aqui o Rio Grande do Sul, ele é muito bem provido de parques tecnológicos, são Tecnopuc, Tecnocinos, Univates. Tem em Santa Catarina o Sapiens, a ACAT. Exatamente. São unidades que promovem essa junção e que demonstram que assim, não são interesses concorrentes, são interesses convergentes. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.